Entre Conversas no Ar, e hoje o assunto é empreendedorismo e sustentabilidade. E quem vem falar mais sobre esse assunto é a professora Simone Cardoso, que é professora do EAD aqui da Unicesumar de Empreendedorismo e Marketing. Seja bem-vinda, professora. Imagina, eu que agradeço o convite, é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês, né? Falando a respeito de algo que tem crescido cada vez mais a sua importância, que é o empreendedorismo aliado com a sustentabilidade. E a gente vê essa modificação, né, Clísio, a respeito dessa cobrança que os próprios consumidores, eles estão exigindo cada vez mais, que a empresa da qual eles estão consumindo, seja um serviço, seja um produto, eles cobram que tenham essa responsabilidade, porque a gente fala a respeito do planeta e muitas vezes isso fica como se fosse algo distante. E não é verdade, porque a gente acaba sentindo cada vez mais que o inverno não está tão frio mais, que o verão está cada vez mais quente, e isso é algo que é sentido por todos nós. E quando a gente para pensar sobre o empreendedorismo aliado com a sustentabilidade, vai ser uma espécie de construção, como se a gente fosse colocando uma série de tijolinhos ali, onde a gente tem ali aquele retorno da empresa e o consumidor também, ele precisa estar disposto a pagar a mais por aquele investimento que a empresa faz, né? Então, a gente pensando no empreendedorismo junto com a sustentabilidade, a gente pensa, vamos supor, numa empresa de pequeno porte. Ela pode começar com atitudes pequenas e construindo gradativamente isso? Isso pode acontecer? Claro, cada vez mais é necessário que a gente consiga trazer isso. E é interessante que quando a empresa ela começa a trazer essa conscientização de que a sustentabilidade ela é algo que tem ali como 3 pilares. Ela tem o pilar econômico, que é a questão da gente poder ter o nosso sustento daquilo e também gerar o sustento para outras pessoas, que seria o pequeno empreendedor. Tem também a questão do meio ambiente, que é o cuidado que ela precisa ter. E são coisas como você colocar ali toda a separação do lixo que você consome. Quando você vai lá lavar a mão no banheiro, né, e secar com poucas toalhas, né, existem algumas que tem lá o adesivo de conscientização, que apenas 2 toalhas de papel são suficientes para ela conseguir ali enxugar as mãos dela. E tem também a questão da coleta seletiva, que pode ser feito, e não precisa necessariamente ter ali aquelas lixeiras bem bonitas, escrito lá papel, plástico, metal e orgânico. Uma simples lixeira você já consegue ali imprimir no papel A4 e colocar lá nas lixeiras e conseguir fazer essa coleta seletiva. Hoje, a maioria dos municípios já possui essa coleta, esse lixo reciclável que a própria prefeitura ela disponibiliza ali e vai realizando essa coleta. Então, são atitudes pequenas que o empreendedor ele consegue inserir e consegue usar isso como marketing. É algo que cada vez mais as pessoas elas têm exigido essa contrapartida da empresa, né? Que tem ali a importância da questão econômica, social e do meio ambiente. E também tem um pensamento coletivo e colaborativo, né? Não tem como a gente começar a implantar certas atitudes, sendo que onde a gente trabalha não engaja naquilo. Então, tipo assim, a pessoa que está dentro do lugar, ela também tem que estar ciente daquilo e trabalhando para aquilo. Exato. E agora que você falou sobre essa questão de ter um maior engajamento, eu me lembro sempre, quando a gente fala sobre sustentabilidade e empreendedorismo, eu me lembro sempre de um pensamento que Gandhi, uma história, né, que uma vez Gandhi conta em suas diversas histórias, né, ele falando que teve uma mãe que chegou para ele e pediu, implorando que falasse com o filho dela que ele precisava parar de comer açúcar. Ele era diabético no mais nível elevado e ele não parava de comer açúcar. E aí Gandhi virou para a mãe e falou, daqui 30 dias você vem. E a mãe saiu de lá revoltada, falando, como assim? Daqui 30 dias. E aí deu os 30 dias, ele chegou lá e falou para o menino, olha, você precisa parar de comer açúcar. Eu sei o quanto é difícil. Eu fiquei esses 30 dias sem comer açúcar
e eu sei, posso te falar. E aí a mãe ficou toda feliz que o menino saiu de lá convencido e perguntou por quê? Aí ele, porque eu precisava ter 30 dias para parar de comer açúcar. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, é exatamente nessa proporção. A gente precisa fazer, senão soa como um discurso muito vazio. Então, a empresa ela tem que ter essa preocupação desde quando ela tem o uso, né, das lâmpadas, da energia, o consumo de água, o consumo de papel, ter também uma atitude que pode ser adotada, reduzir a questão da quantidade de impressões. Então, são atitudes que, se a gente parar para fazer um brainstorm, vem uma avalanche de ideias que a gente pode colocar para esse empreendimento. E, professora, não tem como a gente falar de sustentabilidade sem pensar no além, né? Porque, que nem você falou, parece muito distante, só que cada vez está muito mais perto, como o consumo de plástico que a gente vê, e cada vez mais a gente vê reportagens e divulgações falando da quantidade de plástico que tem no oceano. E a gente acha que aquilo não faz parte da nossa rotina, que a gente não participa daquilo, só que a gente participa efetivamente daquele plástico naquele oceano, e esse pensamento sustentável tem que estar dentro da gente e também dentro das empresas. Exato. E essa questão da redução do consumo de plástico, ela tem sido algo cada vez mais cobrado. E como a gente já tem esse hábito de consumir muita sacola plástica, ele é feito de petróleo e ele demora muitos e muitos anos. Não sei se você vai se lembrar, alguns meses atrás, ficou muito famoso o desafio dos 10 anos. As pessoas mostravam a foto de 2009 e depois de 2019, né? E alguns ambientalistas lançaram o desafio dos 100 anos. Eles tiraram uma foto de uma garrafa PET no oceano em 2009, a situação dela agora em 2019 e em 2109, que ela permanece lá. A mesma. Então, exatamente, ela só vai enchendo de lodo, né? Mas ela permanece a mesma. Então, a gente para pensar, eu consumo plástico, então como que eu posso dar o descarte adequado dele? Onde que eu posso deixar para que ele possa ser reaproveitado? E puxar essa responsabilidade para a gente. E dentro do empreendimento, a gente tem vários casos de empresas que começaram com pequenos empreendimentos e, através da pesquisa, foram buscar como que eles poderiam fazer para reduzir o consumo de energia, investir em uma energia solar, que ela vai trazer essa economia. Então, tem uma série de medidas que são pequenas, mas como a gente falou a respeito da construção, são vários tijolinhos que a gente vai colocando até chegar naquele muro que seja no tamanho ideal. E alguns empreendedores podem até pensar assim, mas eu vou investir dinheiro, eu vou investir meu tempo, mas quando você investe nisso, você tem um retorno também muito grande, né? Com certeza, já é marketing, é um excelente marketing. E é aquele marketing que você consegue o engajamento dos teus próprios consumidores. E a gente para pensar que o melhor marketing é aquele que é feito boca a boca. Eu provei, eu tenho uma experiência, eu já usei aquele produto e eu posso dizer que ele é bom. E eu, enquanto consumidor, hoje a gente tem uma sociedade cada vez mais colaborativa. Então, as pessoas, elas querem fazer parte disso. Então, uma sugestão que eu posso dar, e aquilo for acatado, aquilo vai ser visto de uma forma positiva pelo consumidor, para uma redução de plásticos, para um incentivo para que as pessoas a compra quando for ao supermercado, que ela leve ali a sacola retornável, que ela vai conseguir utilizar diversas vezes. E tem um caso muito interessante de um salão lá do Rio Grande do Norte, que a empreendedora, né, ela começou a pesquisar relacionado ao tamanho do cabelo, ao tipo do fio. Ela fazia uma série de pesquisas para chegar à quantidade de produto ideal, a quantidade de água que você vai utilizar. E isso deu tão certo, Aclísio, que foi algo que foi adotado para o Sebrae. E o próprio Sebrae, a nível nacional, ele adotou essa estratégia, né, dessa empreendedora. E existem alguns dados que falam que depois que foram adotadas essa simples, né, pesquisa para saber um pouco mais sobre o cabelo da cliente e reduzir o consumo de produtos, reduzir o uso de água, reduzir o uso de energia, houveram alguns lugares que a economia já no terceiro, segundo,
segundo e terceiro mês já foi de 60% até 70% na conta de energia, né? Algo bem, quem não quer uma economia dessa, né? E, professora, pensando num grande empreendedor, ele pode trazer grandes projetos que ajudem tanto a empresa, mas também um total, né? Onde ele está, o ambiente que ele está, a cidade dele. E é interessante que, como a gente falou, que os 3 pilares da sustentabilidade é o pilar econômico, social e ambiental. Então, quando a gente fala sobre o social, uma das coisas que mais se bate na tecla hoje é a questão da diversidade. E quando a gente fala diversidade, a gente não fala apenas na questão dos gêneros, mas também a questão da cultura, de você conseguir aceitar todas as pessoas ali naquele ambiente. E quando a gente fala em aceitar, é da voz daquela pessoa ser ouvida. E também, para quem gosta de números, né, existe uma série de pesquisas que mostram que essas empresas que aderem cada vez mais à diversidade, elas têm um aumento e uma aceitação dos seus produtos e serviços. Por quê? Quando eles lançam ao mercado, a chance dele acertar, por ter uma equipe bem diversificada, são bem maiores. E, professora, não pode ser esse passo dado sem um estudo daquilo que vai te ajudar de alguma forma. Porque às vezes você coloca dentro da sua empresa, implementa uma coisa que você não vai ver resultado. Então tem que ter o estudo da empresa e também de como aquilo vai ajudar, né? A gente parte da pergunta, o que eu posso fazer? E aí a gente pode ficar, eu sempre gosto de dar dever de casa, né, para todo mundo. O que eu posso fazer hoje? Quando eu vou ao mercado, né, fazer uma compra, eu posso levar uma sacola retornável. Eu posso reduzir o uso de canudos, né, plástico. Isso tem sido uma polêmica muito grande. Mas não é simplesmente eliminar o uso do canudo plástico. Pelo que nós vamos substituir? E como que a gente vai trazer essa conscientização? Então, é importante que a gente pense sempre o que eu posso fazer para poder contribuir. E a empresa sempre tem que estar atenta a as novas tecnologias e os novos jeitos de mudar a sua empresa, deixar ela o mais casada com o ambiente, né? Exato. Ter essa contrapartida, porque hoje o consumidor ele não aceita mais uma empresa que só tira, que só consome. Ah, mas ela emprega bastante. Sim, esse é o mínimo. Ela precisa ir mais além do que aquilo, porque hoje nós enquanto consumidores, a gente tem um poder muito grande, que é o poder da escolha. Então, quando a gente para pensar como que eu vou convencer as pessoas a vir para meu empreendimento. E a questão da bandeira, e não só a questão de levantar a bandeira da sustentabilidade, de vestir a camisa e de lutar por um ambiente que seja sustentável. Porque, afinal de contas, se a gente não cuidar desse meio ambiente, de onde que a gente vai tirar os nossos recursos? De onde que a gente vai ter condições de continuar até consumindo, né? E estar sempre atento. Exatamente. Professora, muito obrigado pelas suas informações. E esse é um pensamento que a gente tem que construir cada dia um pouquinho. É verdade. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Muito obrigado. Obrigada. O Entre Conversas fica por aqui. Você continua conversando com a gente pelas redes sociais, todas são TV Unicesumar, e também pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela. Um grande abraço e até a próxima semana.